Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Eu quero... O irmão Ernesto, eu liguei para ele, acho que foi anteontem, e ele e a irmã Graça, eles estão... marcou a viagem de volta no domingo. Domingo agora eles vão voltar às 18 horas, vão sair lá dos Estados Unidos. Aí nós vamos orar por eles, pela viagem, né? Para Deus abençoar, que seja uma viagem abençoada, né? Outra coisa também, a irmã Euzi, eu até orei por ela, pela filha dela, que ia fazer uma cirurgia hoje na parte da manhã. Eu creio que já fez, né? Mas nós vamos continuar orando também pela filha da irmã Euzi. E também eu quero agradecer o irmão Giovan Lourenço e família, lá de Rondônia. Na terça-feira ele estava assistindo o culto, né? Então, que Deus abençoe essa família lá em Rondônia. Que Deus possa abençoar a todos lá. E, na verdade, assim, no corpo nós estamos separados, mas no espírito nós estamos juntos, não importa a distância, né? E a palavra de Deus, o Espírito de Deus está tanto aqui quanto lá, operando na vida de cada um. Então, nós, em espírito, nós estamos juntos com todos os irmãos ao redor deste mundo, né? Deus abençoe essa família e outros irmãos que sempre estão ouvindo, né? Que Deus possa abençoar a todos. E vamos continuar orando pelas pessoas que sempre nós estamos orando, que estão enfermos, né? O caso nós vamos orar por todas as pessoas. As pessoas que estão ouvindo, se tiver enfermo e crer, é curado. Não é eu que sou curador, Jesus Cristo é curador. Mas a pessoa tem que crer. Se não crer, não adianta nada, né? Então nós temos que seguir o que a palavra diz. Nós estamos aqui para crer da maneira que a palavra ensina. Quer dizer, Deus é o próprio... Nós vamos falar muito sobre o anjo do Senhor hoje. O próprio mensageiro, ele fala uma coisa que a gente tem que entender, é o seguinte: o anjo do Senhor é o próprio Deus. Mas aí você lê em algumas mensagens o profeta dizendo: o anjo do Senhor não cura. Ó, tá vendo? Aí você tem que ter esse entendimento. O anjo do Senhor é esse mesmo que nós vamos ler sobre ele. É aquele anjo que estava lá no Velho Testamento, que ninguém podia provocar ira sobre ele, porque ele não perdoa a rebelião de ninguém. Então, aquele anjo é o próprio Deus. Mas diz que é porque o nome deles, o verdadeiro nome de Deus estava nele. Então, pelo nome, aquele nome que estava naquele anjo, que não tinha sido expressado, então o perdão vem. O nome de Jesus, através do nome, nós somos perdoados. É através do nome de Jesus, que é Deus manifesto em carne. Então, aí nós somos perdoados. O anjo em si é aquele mesmo que estava lá nos dias de Adão. E ele deu uma sentença para Adão, falou: o dia que você pecar, você morre. Então ele morreu mesmo, na carne ele morreu. Então aquele anjo, por isso que o profeta diz: o anjo não cura, ele apenas revela. Ele está aqui para revelar que Jesus já pagou o preço, já curou todos nós. Então é isso. Então Deus não precisa de morrer, não precisa de ter outro sacrifício. Deus já fez o sacrifício. Ele curou todas as pessoas na cruz do Calvário. Ele salvou todos na cruz do Calvário. Agora, todo mundo foi salvo pelo Calvário. Agora vai depender de nós. Nós temos que aceitar. Um perdão nunca será perdão até que a pessoa aceita. Tá? Isso é em todo sentido. Até no sentido natural mesmo, perdão é perdão quando a pessoa aceita. Se a pessoa não aceitar, não é perdão. A mesma coisa é o perdão de Deus. Deus nos perdoou através de Cristo, sabe? Mas
nós temos que aceitar o perdão, senão nós não somos perdoados. Então, por isso nós estamos aqui para pedir misericórdia, como nós, cada dia que passa, nós vamos chegando mais perto do fim. Isso no fim do mundo, porque praticamente muitas coisas já chegaram ao fim, sabe? Igual a era, por exemplo. Se domingo, talvez, se Deus quiser, nós vamos falar muito sobre esse assunto. A era, por exemplo, nós estamos vendo, todo mundo está aí, nós estamos aqui, o mundo todo religioso está aí, mas para Deus isso já foi cortado. Deus não opera mais através de igreja, Deus opera através de um ser hoje que é Deus manifesto aqui na terra, só. E não através de igreja. Por isso que nós não podemos ficar confiando, mas e a minha igreja? Não. Devemos falar assim, e o meu Deus, que eu creio, que está aqui. Então, esse meu Deus que está aqui está operando na nossa vida. E agora nós temos que crer da maneira que Deus manifesta. É igual Malaquias 4, nós vamos, domingo, se Deus quiser, nós vamos mostrar que Malaquias 4 manifesta quando o selo abre. Sabe? Até 62 ele não tinha manifestado, Malaquias 4 não tinha cumprido ainda. Você vê que coisa, né? Malaquias 4, porque Malaquias 4 é um juízo. Malaquias 4 cumpre quando essa nuvem aparece. Porque aí prova que essa nuvem, se os irmãos prestarem bem atenção na mensagem, vocês vão entender que essa nuvem, ela foi formada com... Vocês lembram com o que formou essa nuvem? Pois é. Provando que já tinha terminado. Já estavam todos os anjos. Aí você vai ler qual a atração sobre a montanha e vocês vão ver que os anjos eram a sua peruca. Final de tudo. Mas como Deus faz as coisas da maneira que só Ele entende, e os eleitos também, é claro, os eleitos entendem também o que Deus faz, né? Mas Deus faz e trabalha de tal maneira que praticamente o ser humano não descobre, como foi nos dias de Noé. Quer dizer, Deus terminou com aquela geração, mas Deus tinha um Noé para entrar numa arca e pronto. Noé ia entrar na arca com os filhos, ninguém mais ia entrar. Aí é a mesma coisa, se Malaquias 4 cumpre e essa nuvem aparece e os anjos é a sua peruca, então prova que dentro desse período de juízo está a mesma coisa que está escrito lá, mas para vós que temeis o meu nome. Dentro do período. Tem pessoas que temem o nome do Senhor e vai entrar no rapto. Dentro do período do juízo. Não é que não é juízo, não, é juízo mesmo. É o juízo de Deus. Mas tem pessoas para testemunhar que Ele está aqui. E eu e você, nós e os irmãos ao redor do mundo que conhece a palavra. Nós somos testemunha de Deus que o juízo já está na terra, mas Deus está aqui exatamente testemunhando que Ele fez tudo e está fazendo tudo para salvar as pessoas. Mas nós já sabemos disso, ninguém consegue ser salvo se não crer. É duro. Como foi duro o povo crer na mensagem de Noé, é duro crer na mensagem como ela é. Isso é duro, mas os eleitos creem. O eleito não duvida nem um pontinho. O eleito sabe o que é verdade e o que não é verdade. Porque ele sabe exatamente por causa do Espírito que ele tem. Ele tem o Espírito Santo do dia. Não é do passado, é da hora. Ele tem o Espírito Santo da hora. E esse Espírito Santo da hora conhece a mensagem da hora. Sabe? Então, é pelo Espírito Santo que está na pessoa, é que ele vai entender o que é a mensagem da hora. E saber que esse anjo que está aqui é o próprio Deus. Não é outro. É claro que o eleito sempre entendeu que esse anjo do Senhor é o Senhor. Zacarias ali, nós podemos ver Zacarias 2 ou 3, está ali. O anjo do Senhor é o mesmo Senhor. Tá? Depois que eu li a Escritura, talvez
Se eu esquecer de ler Zacarias, vocês me lembram? Alguém levanta a mão para mim ler, e vocês vão entender que o anjo do Senhor é o mesmo Senhor. É o mesmo Deus, mas foi chamado de anjo do Senhor, sabe? Anjo do Senhor para guardar, como guiar o povo, no caso ali de Israel. O anjo do Senhor é a coluna de fogo, está aqui, ó. Aí, ela aí. Esse é o anjo do Senhor, que está guiando o povo hoje. Tá? Então, por isso que apareceu na cabeça de William Branham, para provar assim, ó, não é o homem, é Deus que está guiando o povo. E o povo tem que entender que pode chamar ele de falso profeta, mas eu creio que é um verdadeiro profeta, que Deus está guiando o povo. Não é só isso, não é mais nada. E não posso duvidar. E peço a Deus para nunca deixar eu duvidar, que isso é a pura verdade. Se não crer, se eu e você não crer assim, não vai adiantar nada, nós não vamos chegar lá. Nós podemos até ir para o pó da terra, mas lá não vamos chegar. Mas se você crer da maneira que Deus manifestou, você vai chegar lá. Porque Ele mesmo, esse mesmo Deus, essa mesma coluna de fogo, está guiando o povo para um outro mundo. É ela que está guiando. Está vendo? O William Branham nunca diz assim, eu estou guiando o povo para o milênio. Mas ele disse, essa coluna de fogo está nos guiando para o milênio. Guiando ele também. Sabe? Então é isso que nós temos que entender. Então vamos aqui. Então nós vamos aqui ler a Escritura. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ler no livro de Êxodo 23. Êxodo, no capítulo 23. E depois no livro de São João. 23, do verso 20 a 22. Aí vocês vão entender sobre esse anjo. Vamos começar no verso 20, que diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, deixa eu voltar aqui no verso 22. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei amigo dos teus, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Está vendo? Então vamos lá no livro de São João agora. São João. Depois eu vou até deixar aqui marcado aqui o livro de Zacarias também, que depois eu quero ler. Mas vamos aqui em São João, para os irmãos verem São João 6. São João capítulo 6, a partir do verso 24. Preste bem atenção nessa parte dessa escritura aqui também. 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Capernaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Deixa eu ver até onde eu vou aqui, até o verso 30, né? Trabalhai não
pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhes, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Vamos orar? Vamos orar. Fechar os nossos olhos e orar pelos pedidos que estão aqui diante de nós. Senhor Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, o teu poder nunca mudou. O Senhor continua sendo o mesmo. Assim nós cremos, Pai, que o Senhor está presente aqui, Senhor. Meu Deus, o Senhor um dia manifestou aqui na terra, há 2000 anos atrás, morreu ali na cruz do Calvário, Senhor, para salvar as nossas almas. Meu Deus, para curar todas as pessoas enfermas, Senhor, para tirar toda doença, Senhor. Meu Deus, para tirar todo o mal que Satanás trouxe na terra, Pai, para tirar toda a obra de Satanás. Meu Deus, ajuda todos nós, Senhor. Nós estamos orando pelas pessoas que estão doentes, Senhor. Meu Deus, ajuda elas a crer, Senhor. Meu Deus, que nós ainda continuamos sendo os mesmos, Senhor. Nós somos homens e mulheres, mas nós cremos na Tua palavra. Mas o Senhor continua sendo o mesmo curador, o mesmo Salvador. Meu Deus, a Tua obra não parou, Senhor. Meu Deus, eu creio que nós cremos assim, Senhor, e sabemos que é a verdade. A Tua obra continua, Senhor, enquanto os filhos do Senhor estiver aqui, o Senhor ainda continua operando. Assim nós entregamos todo em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, para que o Senhor possa tirar toda a enfermidade, todo o mal que está nas pessoas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, nós também, eu preciso de cura, não só do ser físico, mas da minha alma, Senhor. Meu Deus, cura nossas almas, Senhor. Nós queremos sair dessa terra curado totalmente. Assim, meu Deus, nós cremos que para essa alma ser curada, aqui está o alimento, Pai. Aqui está a Tua palavra, meu Deus, que limpa o coração de cada ser. Pai, ajuda nós, Senhor, os irmãos através da internet, Pai, que essa voz possa chegar aos ouvidos de muitos irmãos também, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra seja pregada livremente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Desde como eu estava falando que eu ia ler, eu ia ler aqui no livro de Zacarias. Então, aqui em Zacarias capítulo 3, está escrito assim, ó. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Satanás sempre quer ficar perto para atrapalhar, né? Para atrapalhar. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Viu? E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. O mesmo anjo que estava lá, estava repreendendo o diabo ali, sabe? Então, o que nós precisamos entender é isso: o anjo do Senhor sempre está aqui na terra para revelar para nós algo que nós precisamos, sabe? E como nós podemos ver essa mensagem, as mensagens que eu vou ler aqui, prova, aqui tem, ó, obedeça à voz do anjo. Quer dizer, mas quando esse anjo começou a trabalhar na terra, nós já temos certeza, em 46,
em 46, ó. Praticamente a maioria que está aqui, pode ser que tenha alguém que nasceu antes de 46 aqui. Talvez não, ninguém. Talvez não tinha. Pois é. Mas em 46, esse anjo apareceu para William Branham. Aqui, está vendo? Obedeça à voz do anjo. Esse anjo apareceu para William Branham, dando ele a comissão de pregar o Evangelho. Esse anjo é Deus. Ao mesmo tempo que ele aparece para William Branham, é porque ele já tinha liberado Israel para a Palestina. Era o mesmo anjo, Deus que levou Israel. E por isso que Israel está lá. Enquanto Israel está lá, ó, nós estamos vendo guerras e mais guerras. Olha, a não ser que nós já perdemos o rapto. Sabe? E Moisés e Elias já pregou para a Terceira Guerra Mundial começar, porque ela jamais começará com esses judeus salvos ali. Não tem jeito de começar a Terceira Guerra Mundial, porque Moisés e Elias têm que morrer antes da Terceira Guerra Mundial. Eles têm que pregar primeiro. E nós cremos na palavra de Deus. O mesmo anjo que levou Israel é o mesmo anjo que deu a comissão do mensageiro pregar. E esse mesmo anjo declarou tudo e mostrou tudo que nós temos que entender. Então a Terceira Guerra Mundial não acontece enquanto Moisés... Está aqui, ó, em Apocalipse 11. Moisés e Elias morrem e eles ficarão 3 dias e 3 noites ali, e todo mundo olhando através da televisão, e eles não deixam eles ser enterrados, para falar assim, esses homens atormentou o mundo. Aí o Espírito de Deus, aquilo é o terceiro arrebatamento. Porque a noiva, né, quando acontece isso, a noiva já foi arrebatada. É o terceiro arrebatamento. Aí o Espírito de Deus entra neles e eles sobem. E quando eles sobem, aí vem o terceiro ai. Está vendo? Então a Bíblia está certa, eu estou errado, nós estamos errados e Deus está certo. Nada que Deus fala acontece o contrário. Tudo vai acontecer como Ele falou. Sabe? Porque Ele é a própria palavra. E Ele é o próprio intérprete da palavra. Não é eu, não é nós, não é o William Branham que é intérprete. Deus é o seu próprio intérprete. Sabe? Então o anjo do Senhor, ele está aqui na terra exatamente para revelar todos os acontecimentos. Tudo. E colocar na ordem. E nós estamos aqui para continuar pregando essa voz. E mostrando essa realidade. Essa voz é verdadeira. Não existe falsidade nessa voz. Ela é verdadeira. E nós temos que expressar essa voz. Sem medo de errar. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Sem medo de errar, porque se você expressa essa mensagem, você sabe que ela é verdadeira, então expressa com toda a segurança que ela é a verdade. Sabe? Agora, eu não quero errar. Eu não quero entrar com minhas palavras, mas quero confirmar as palavras de Deus aqui na terra. O que Deus falou, nós vamos confirmar. Sabe? Porque é a verdade. Graças a Deus, até hoje, nunca nem passou na minha mente algo para duvidar dessa mensagem. Nunca. E creio que nunca vai passar, porque Deus vai me ajudar. Eu creio que Deus vai afastar o diabo para isso não acontecer. Sabe? Você sabe que o diabo, quando a gente quer afirmar alguma coisa, o diabo está aí para, sabe? Mas eu estou falando assim, que Deus vai me ajudar a não fazer. É Ele. Porque se Ele não ajudar, vou fazer. Pedro não fez? Pois é. Mas só que eu estou pedindo a Deus, Senhor, não deixa eu fazer. Sabe? Mas ali, o Pedro fez uma coisa que, não, eu vou com o Senhor até a morte. Está vendo? E é uma coisa dura, né? Na morte ali, ninguém podia ir com ele. Era só ele. Aí, pronto, aí, quer dizer, ele passou da conta. Ele não podia falar uma coisa daquela. Ele tinha que pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí sim.
tem misericórdia de nós, porque o que nós devemos expressar é só o que Deus falou. E Deus tinha que usar uma pessoa, é claro. Se esse anjo aparece aqui na terra andando aí, se não houvesse um sétimo anjo para expressar a sua voz. E por que Deus deixou o sétimo anjo em Apocalipse 10? Mas nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus. Então isso tudo era segredo. Era segredo, sabe? Pense bem, como que era segredo. Nós vamos pregar no domingo, se Deus quiser. Se a gente estiver vivo aqui ainda, nós vamos estar aqui. Se Malaquias 4 cumpre depois de 63, como que esse anjo aparece em 46? Só que esse anjo aparece em 46, ali, para cumprir aquilo que Jesus cumpriu quando estava na Palestina. Quando Jesus apareceu na terra, a primeira coisa que ele fez, o que foi? Você viu aqui? Curar os enfermos. A primeira coisa. Por isso que ele aqui estava falando com as pessoas o seguinte, vocês estão atrás de mim, não é porque vocês estão entendendo nada, não. Vocês estão atrás de mim por causa de multiplicação de pão. Mas ele cortou ele já direto, né? Quer dizer, vocês pegam barco para sair atrás de mim, só por causa de pão, mas não entendeu nada. Está vendo? É por isso que, como nós vamos fazer para ser cumpridor, por exemplo, aqui, aqui, olha para vocês verem aqui. E disseram-lhes, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. E hoje, qual é? Se você não crê que Deus enviou um profeta, como que você vai executar as obras de Deus? Se a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. E aí, se eu não crer? Se você não crer? Você vai estar no milênio? De jeito nenhum. Porque se Deus enviou um homem, e esse homem, é claro, irmão, para mim saber que Deus está aqui, tem que ter um homem para falar. Jeremias, Isaías, Jeremias, não foi Jeremias que falou que Deus chamou ele desde o ventre? Agora, você crê? Pois é, mas será que se eu e você estivesse lá naquele tempo, a gente cria? Se você é um eleito, você cria. Você cria naquilo lá, como você crê que William Branham é um mensageiro de Deus. E se você não crê, é porque não tem jeito, sabe? Porque não é que o outro vai falar, é o próprio mensageiro que expressa. É o próprio mensageiro que expressa. Por isso que todos os mensageiros do passado, eles expressavam. A maneira que Deus falava, que Deus falava com eles, eles expressavam. A maneira que Deus falou com William Branham, ele expressa. Aqui, por exemplo, irmão, é isso que às vezes mata a pessoa. Aqui mesmo tem duas mensagens, que William Branham, por isso que você tem que entender que não é o homem, mas Deus tem que usar o homem. Esse que o anjo do Senhor manifesta no homem. Mas não é o homem que faz a obra e nem revela, é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é o próprio Senhor. Mas tem que usar um corpo humano, porque ele está falando com humano. Talvez vocês não notaram no domingo, eu mostrando, quando o próprio Jesus foi lá no inferno, o corpo dele teve que ficar aqui. Porque se ele fosse lá, eles não iam entender nada pelo corpo. Eles só iam entender pela teofania. Sabe? É isso que a gente tem que entender, sabe? Eles não iam entender nada lá. Eles só iam entender porque ele foi em teofania. Porque lá no passado, eles entendiam sobre aquilo. É igual pensar assim, mas a minha teofania vinha aqui, fazer o quê? Fazer o quê? Se ela está lá, você acha que ela vai vir aqui? Se para William Branham ir conversar com aquele povo lá, ele teve que deixar o corpo dele aqui e ir lá. Agora,
Não foi ela que veio aqui, não. Foi ele que deixou o corpo aqui e foi lá. Porque Deus levou ele lá. Sabe? E ela não veio, não. Ele queria ficar lá, né? Mas o anjo falou, não, você precisa pregar, você vai continuar pregando, você tem que voltar lá. E ele voltou para o corpo velho. Ele não voltou no corpo novo, voltou para o corpo velho. Então, isso que nós temos que entender, porque às vezes a gente fica, sai uma doutrina, porque hoje é assim, cheio de doutrina, né? Doutrina da teofania. Você sabe que um tempo atrás tinha gente falando que a teofania estava sentada do lado dele, né? Já pensou uma coisa dessa? Aí é muito, né? Muito. Para quê? Para que a teofania vai sentar aqui? Se o sangue de Jesus Cristo é que salva. Se o sangue foi derramado para a vida de Deus vir morar em mim. Está vendo? Deus morreu para liberar a vida dele para mim e para vocês. Amém. Para que quando a palavra manifestasse, ele mesmo me mostrasse o que é verdade. Não é a minha teofania que vai mostrar o que é verdade, não. É Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, morando em cada filho dele. É que mostra o que é verdade e o que é mentira. Só Deus conhece, sabe o que é certo e o que é errado. Dizer a verdade. Só Deus sabe o que é certo e o que é errado. Sabe? Então, por isso, aqui, senão eu vou falando e não... Deixa eu ler. Vamos aqui. Só para os irmãos verem uma coisa aqui. Essa mensagem aqui. Vamos. O meu anjo irá diante de ti. Eu quero ler só uma parte aqui na frente, aqui. Eu creio que pode ser, talvez eu leia o finalzinho aqui. Vamos aqui. No 45 dessa mensagem, eu quero ler só para vocês ver, e depois nós vamos ler a mensagem perseverante. Vocês viram uma coisa aqui. Como é? Vamos primeiro ler a perseverante, que eu acho que dá para entender melhor. Vamos aqui. Mensagem perseverante, aqui. Vamos começar aqui no parágrafo 229. Escute bem aqui. Ele estava revelando agora. Aí, é claro, para ouvir a voz, como eu estava falando, para mim ouvir a voz do anjo, Deus tinha que ter uma pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, o William Branham, Deus manifestando nele, ele estava conversando comigo e com você. Eu sou humano, vocês são humanos. Como que eu ia ouvir a voz do anjo se não fosse através de um humano? Então Deus usou o William Branham para manifestar o poder. Não era o William Branham que estava falando, não. Era Deus falando através de William Branham. Aqui, escute bem aqui. Este rapaz de cor sentado aí no final do assento, observando intensamente, o que acha disso, Senhor? Ele perguntou, né? O irmão crê que isto é de Deus? O irmão sentado aí, o irmão estava olhando para mim tão intensamente. Eu não o conheço, o irmão é desconhecido para mim, mas está sofrendo de um problema. Crê que Deus pode me dizer o que é? Crê é uma alergia, isso mesmo. Crê que Deus o curará? Uma grande coisa a seu respeito é isso. Um dos seus maiores problemas é que está desviado. Ele estava desviado, aquela pessoa, do caminho, né? O irmão realmente quer voltar para Deus? Se é verdade, ergue a mão e então venha cá. O irmão se levanta e vem à frente. Seus pecados lhe são perdoados, meu irmão. Você viu aqui? Você viu como que é? Agora não era o William Branham que estava perdoando os pecados, não, era o anjo do Senhor. Está vendo? Seus pecados são perdoados, meu irmão. Você diz, como o irmão sabe disso?
o mesmo que me disse o que estava errado com ele. Você viu? O mesmo anjo que disse o que estava errado com ele, foi que disse: os seus pecados estão perdoados, meu irmão. Você viu como que é a coisa? É isso que a gente tem que entender, e você não tropeçar. Porque se você tropeçar aqui, é aquilo que Jesus falou. Quando ele estava na Palestina, ele disse: olha, eu como filho do homem, e quem está me rejeitando, foi eu que ceguei eles, que é os judeus, eu perdoo. Mas quando essa obra vier acontecer de novo, entre nós, os gentios, falar contra não tem perdão nesse mundo, nem no vindouro. Quando estivesse acontecendo a mesma coisa, quer dizer, a revelação do segredo do coração, como ele fez lá no passado. Por isso que é o mesmo Jesus que estava na Palestina, é o mesmo que está aqui. Tá? É ele mesmo, só que ele usa um outro corpo, porque aquele corpo era o cordeiro. Agora é um homem, como foi nos dias de Sodoma. Nos dias de Sodoma e Gomorra, houve um corpo humano que comeu e bebeu, comeu bolo, Sara fez bolo para ele, comeu. Mas aonde, depois disso, aonde você viu aquele corpo? Nunca mais. Ele desapareceu. E assim que Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Agora, não é o William Branham que é o Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem. Mas Ezequiel não foi chamado de Filho do Homem? Porque Deus não pode manifestar como Filho do Homem, a não ser através de uma pessoa, através de um profeta. Ele manifestou no profeta, mas o Filho do Homem é o próprio Espírito Santo na terra, para revelar o segredo. Por isso não era o William Branham, sabe? O William Branham, às vezes, ele podia até virar as costas. Ele podia virar as costas, porque os olhos dele não iam resolver nada. Porque aquilo não eram os olhos de William Branham, eram os olhos do anjo do Senhor, que podia conhecer o pecado de uma mulher há 20 anos atrás. Vocês recordam daquela mulher? Eu te vejo há 20 anos atrás fazendo isso, isso e isso. Você acha que era o William Branham? Nada, o William Branham não tinha nada a ver com aquilo. Aquilo era Deus em William Branham que estava vendo aquela mulher há 20 anos atrás. Por isso que ele, nessa mensagem que chegou agora mesmo, ele falando, olha, eu tenho que observar bem, porque a enfermidade por todos os lados. E o anjo, a luz, mostrava. Ele disse: para mim não confundir, eu tenho que observar, prestar bem atenção, porque senão, porque uma enfermidade ali, o anjo mostra, o outro ali, o outro ali, mas ele tinha que firmar em uma pessoa. Vocês recordam que tinha vezes que ele olhava para a pessoa assim, e ele falava: e eu te vejo em tal lugar. Por que demorava um pouquinho? Porque ele estava vendo uma pessoa mais velha, e o que o anjo estava mostrando, a pessoa estava mais nova. Era isso, é por isso que eu te vejo eu te vejo subindo uma escada, ou você estava fazendo isso e tal coisa. Como que ele podia ver uma pessoa lá na casa, quando ele estava vendo a pessoa aqui? Por isso que ele falava assim: agora eu estou em dois mundos. Era no mundo real nosso e o mundo de Deus. O mundo de Deus era o anjo que via. Vocês estão entendendo? O mundo, aquele outro mundo, era o mundo de Deus. A pessoa errou lá no passado. O anjo do Senhor está, e como o anjo não cura, mas o anjo revela. Está vendo? O anjo revela aquele pecado daquela pessoa, o anjo estava revelando. Mas quando a pessoa entendia, como aquela mulher, ele falou assim: olha, você fez isso e isso, você tem que contar ao seu marido. Ela falou: não, ele me mata. Ele falou: mas você já está morta, se você não contar, não adianta nada. Você já está morta.
Você tem que contar para o seu marido. Ah, mas não, ele vai me matar. Não. Ele falou, olha, eu vejo ele também fazendo uma coisa assim, assim, assim. Aí vem você, ele também está devendo. Está vendo? Aí ela tinha uma enfermidade. Aí quando ela e o marido veio, a enfermidade foi embora. Muitas coisas na vida nossa é pecado. Sabe? E pede oração, mas não adianta, não vai adiantar nada, porque às vezes nós somos devedores, sabe? E aí pede oração, perdão. Você viu que aquela mulher, o problema dela foi embora quando ela acertou, o marido e ela acertou, o problema foi embora. Está vendo? Mas se não tivesse encontrado com o profeta, quando encontrou com o profeta, encontrou com Deus. Tá? E aí, o problema foi embora. Sabe? Por quê? Porque aquele Deus viu e sabia, tanto ela quanto o homem, o que eles tinham feito lá no passado. Vai lá e chama seu marido também. Ele deve também. Vem cá e nós vamos. Aí o problema foi embora. Aí não precisa nem de oração. Não precisa nem de oração. Às vezes tem pessoa que pede oração, pede, mas, e a fé? E a fé? Porque Jesus, ele sempre referia assim, ele era o próprio Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Quer dizer, ele podia até falar assim, eu sou Deus aqui, mas se você não crer, não adianta nada. É perder tempo, sabe? Então, o que nós temos que entender é isso. Nós estamos aqui do mesmo jeito que aquele povo estava lá nos dias de Jesus. O mesmo Jesus que estava na Palestina é o mesmo que está aqui, gente. Não adianta, não adianta. É o mesmo que estava em Sodoma. Veja que o caso da transformação, você sabe que de todas as escrituras, uma das escrituras mais que mostra para nós sobre transformação é aquela de Sodoma? Nenhuma outra, mas aquela. Porque aquela manifestação, por isso Jesus se referiu àquilo, como foi lá. Porque aquela manifestação é hoje. Ele nem estava referindo os dias dele, porque estava como um cordeiro, mas estava referindo àquela de Sodoma, que ele apareceu como um homem. Você sabe o que Deus fez? Ele trouxe à existência um corpo para ele, e um para Miguel e outro para Gabriel. Ele trouxe à existência um corpo para comer e beber. E ele comeu e bebeu. Os três comeram e beberam. E eles desapareceram. Não foi só o principal, não. Os três, ninguém nunca mais viu. Mas eu estou vendo o efeito dele aqui. Porque aquele que estava em Sodoma, em carne humana, é o mesmo que manifestou em William Branham. E é por isso que lá você tem que entender isso, que aquela manifestação era exatamente isso, Eu vim revelar, eu vim cumprir a promessa. Qual era a promessa? Sara terá um filho. E para ter um filho, tinha que haver uma transformação. Por isso que aquela é uma das maiores escrituras. E aquela mensagem foi a última mensagem para Abraão e Sara. Foi Deus manifestado em carne. Eles tiveram uma transformação. Essa é a última oportunidade. E a última manifestação de Deus é esta. Deus manifesta em carne, trazendo uma revelação que nós vamos ser mudados. Que nós vamos ser transformados. Você crê? Porque eu creio. Eu creio que Deus vai me dar esse privilégio porque eu estou crendo na sua palavra. Não é porque eu sou melhor. Posso ser até o pior, mas eu estou crendo que Ele vai me ajudar. E que esse Deus que está aqui me revelando essa verdade é que vai me dar uma mudança, fazer uma mudança em mim. Sabe?
Não é um outro Deus lá fora, não. É o Deus que está em mim, é o Deus que está em você que vai fazer a mudança. Mas esse mesmo Deus que está em você te revela a verdade e não deixa você duvidar. Vocês estão entendendo, né? Pois é. Então, veja aqui, aonde eu ia, eu li aqui, perseverante, né? Aqui, vamos aqui nessa mensagem. Meu anjo irá diante de ti, só aqui no parágrafo 45. Aqui também, ele estava revelando o segredo de uma mulher que tinha um bebezinho, né? E o bebezinho também estava doente, não vou ler o 44, não, só para ganhar tempo, no 45. Deus Todo-Poderoso, esta pobre jovem mãe que está aqui segurando esse seu bebê, e somos ensinados que todas as coisas cooperam para o bem. Deus cure-a, tire o bócio. Bócio aqui é hipertrofia na glândula, sabe? Esse negócio de tireoide, né? Então, Deus estava orando para tirar aquilo dela, né? Do bócio da sua garganta, tire-o, Senhor, e cure este querido bebezinho, salva sua alma de uma vida de pecado, que essa irmã aqui, ela ainda não era uma crente, tá? Mas era assim, não tinha manifestado, mas na verdade que ela era, mas aqui ela ia receber daqui para frente. Então, diz aqui, salva sua alma de uma vida de pecado, que ela vá para casa esta noite regozijando-se, feliz, e que ambos fiquem bem e te sirvam todos os dias de suas vidas, pois ela te aceitou agora diante desta audiência. Viu o quê? Naquele momento. Tu disseste, se testificares de mim diante dos homens, eu também te aclamarei diante do Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tê-la aceitado, salvado e curado em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Você é minha irmã agora. Seus pecados estão perdoados. Você está curada. O bebê vai ficar bem. Vá em paz. E que Deus seja com você. Você viu novamente aqui? Seus pecados estão perdoados. Quer dizer, ela aceitou naquele momento. Tudo ali, num só momento. Criança curada, ela curada e salva. Porque ela obedeceu à voz desse anjo. Sabe? Não era? Aqui a pessoa tem que entender. É por isso que quando ele chegava perto de uma pessoa, a pessoa ficava assim, com medo, mas não era por causa de William Branham, era por causa da presença do anjo. Sabe? O anjo estava ali, presente, e aí a pessoa ficava assim, sem entender um pouco, né? Mas depois aquilo passava. Mas aqui, por exemplo, vamos aqui, né, voltar aqui, um pouquinho aqui, ó. Nessa mensagem aqui, também aqui, ó. No 34 da mesma mensagem que o meu anjo irá diante de ti. Muito bem, o fato de essas pessoas estarem vindo aqui à frente não é garantia de que serão curadas. Só escutou aqui? E muitas pessoas vêm, você já notou? Muitas pessoas vêm na frente e não é curado? A mesma coisa. Passava, teve uma vez que o profeta falou assim, ó, eu creio que foi 80% que está passando não são curados. Mas ele sabia, você sabe que ele sabia. O anjo estava ali, ele sabia quem receberia e quem não. Não era ele diretamente, mas o anjo sabia. Tá? Então, ó, veja aqui, ó, vindo aqui à frente não é garantia de que serão curadas, de forma alguma.
Elas estão simplesmente se posicionando aqui. A única garantia que existe é quanta fé você tem em Deus. Sua fé é o que realiza isto. Viu aqui? Mas por quê? Porque fala sobre a fé de Jesus, não é a fé da pessoa, é a fé de Jesus. Quando a pessoa tem a fé de Jesus, aí ele é curado. É a mesma coisa, quer dizer, se a pessoa tem essa fé, principalmente quando a pessoa é um eleito, ele tem essa fé para cura, é claro que ele crê, ele pode até morrer com um problema, mas só que ele tem tanta fé que se ele não é curado do corpo, a alma dele está curada. É isso que nós temos que entender. A única garantia que existe é quanta fé você tem em Deus. Sua fé é o que realiza isso. Agora, quero que cada um de vocês que está nesses corredores, nessa noite, se acomode, fique quieto e ore. E quero que orem com a mais profunda sinceridade. Quero que orem crendo que Deus revelará e os curará onde estiverem sentados ou em pé, ou ali atrás, onde quer que estejam. Apenas creiam, é tudo o que peço a vocês. Tenham fé em Deus. Agora, eu sou seu irmão e estou aqui com o único propósito que é ajudá-los. E a única maneira de ajudá-los é fazendo com que vejam o que Jesus Cristo já fez por você. Você viu? É a revelação do anjo, tá? Mostrando assim, ó, a cura já foi feita. Tá? Agora estou te dando ânimo para você receber aquilo que Deus já fez por você lá 2000 anos atrás. Olha aqui, ó. E agora antes, Jesus Cristo já fez por vocês. Agora, antes de começarmos a orar, deixe-me dizer isto a essa audiência aqui em todos os lugares. Meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo já curou cada pessoa doente que está aqui. Cada pessoa enferma nessa noite já está curada. E cada pecador que estiver no edifício, se você está aqui, seus pecados já estão perdoados. É só aceitar. É só ver o que Deus está fazendo hoje e aceitar. Porque você já está perdoado. Seus pecados já estão perdoados. A única coisa que você precisa fazer é aceitar o que já foi feito. Então, quando você aceita, você o aceita como seu Salvador, mas ele não vem e morre novamente por você. Ele apenas, você simplesmente aceita o que ele já fez, e através disso, você é salvo. Viu aqui? Através de crer na redenção. Por isso que lá ele diz, a obra está consumada. Consumou a obra na cruz do Calvário. Todo mundo foi perdoado. Agora vai depender de nós aceitar esse perdão. Vocês lembram do tempo daquele rapaz, no tempo de Abraham Lincoln? Que um rapaz cometeu um erro lá e um amigo dele gostava muito dele e foi até Abraham Lincoln e pediu para ele perdoar, porque ele ia ser executado. E ele foi, e Abraham Lincoln era um cristão, e ele foi e pegou um papel, e anotou que aquele homem estava perdoado. E o rapaz voltou lá e falou, olha, você foi perdoado. Abraham Lincoln assinou aqui, ó. Ele olhou o papel e falou, isso aí, ó, se fosse Abraham Lincoln, tinha que ser um papel timbrado, uma coisa assim. Ele não ia fazer uma coisa dessa. E ele não aceitou. E no outro dia ele foi executado. E depois, quando foi saber das leis, ele falou, mas esse rapaz não foi perdoado?
Aí eles olharam através da lei e falaram assim: um perdão nunca será perdão até que a pessoa aceita. E ele foi executado. A mesma coisa. Se nós aceitamos o perdão que aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, nós estamos perdoados, salvos e vamos para o céu. Se não, por isso é assim, Jesus perdoou, fez aquela obra há 2000 anos atrás. Durante essas eras, cada era Deus envia uma mensagem. Como na nossa era tem uma mensagem para hoje, essa mensagem faz contato. Quer dizer, aquele sangue derramado, o sangue de Jesus nunca perde o poder. O sangue de Jesus é tão vivo hoje quanto foi há 2000 anos atrás, através da mensagem da hora. Quando você aceita essa mensagem, você está perdoado, salvo. Não aquilo que passou. Porque o que passou, alguém já aceitou ou rejeitou. Agora agora é hora minha e é hora de vocês. É hora de vocês que ouvem através da internet. Agora é hora de mostrar que eu sou salvo ou perdido. A mensagem está aqui. Essa mensagem é o próprio Deus na terra. Deus é essa mensagem. O anjo forte que tinha essa mensagem há 2000 anos atrás, que João não pôde escrever, agora está aqui diante de mim e diante de vocês. Há 2000 anos atrás, o anjo falou com João: João, você pode ouvir, mas não escrever. E ele ouviu a mensagem, como nós estamos ouvindo aqui agora. Ele ouviu, mas não podia escrever. Mas diz: quando o 7º anjo vier, ele pode escrever. E quem estiver vivendo os dias dele vai ouvir e aceitar. Será salvo através do aceitar. E quando nós aceitamos a mensagem, nós aceitamos o sangue. Quem é que sangrou na cruz do Calvário? Foi a palavra. Quando aconteceu lá, a mensagem de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley, William Branham, a mensagem estava ali. E quando ele morreu, que o sangue derramou, essas mensagens é que traz o sangue, é que traz a proteção para a alma nossa, para ela não ser condenada. Então, o que nós temos que entender, a nossa salvação está aqui. Está aqui. Deixa eu ler só mais só aqui, para os irmãos verem uma coisa aqui, rapidinho, tá? Eu não vou demorar muito, não. Obedeça a voz do anjo, só lê no parágrafo 9, só um pouquinho, uma parte só apenas. Não Moisés. Moisés nunca realizou nenhum milagre. Viu aqui? Nunca realizou nenhum milagre. Foi o anjo do Senhor que ia diante de Moisés. Ele era uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. E quando vocês virem o quadro que vamos lhes mostrar, quer dizer, do que nós estamos vendo aqui, né? Resumidamente, se não tivermos muito tempo, eu creio que você sentirá que aquela é a mesma coluna de fogo que está guiando o povo hoje. O anjo de Deus, pois sabemos que o anjo que guiou Moisés era o anjo do pacto, que era Cristo, o Filho de Deus. É o mesmo que está aqui. É o anjo do pacto. É por isso que ele aparece como anjo forte e manifesta através de um anjo fraco, que é um homem. E o homem é a pessoa que traz a revelação do anjo forte. Que o anjo forte, ninguém... Você sabe disso, né? Você sabe disso. Quando ele apareceu para William Branham um dia olhou para ele caiu. Está vendo? Depende, precisa ter estrutura para conversar diretamente com o anjo. Só profeta. Quando Deus quer, se não, veja Daniel. Está vendo? Daniel, quando viu, ele
Ninguém dá conta. Às vezes ficava semanas sem força, sabe? Mas o que Deus faz? Deus manifesta e fala e envia um profeta para falar conosco, para a gente suportar a voz dele. E vamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda a suportar, me ajuda a entender, me ajuda a crer, me ajuda a obedecer. Amém? E Deus abençoa a todos nós, e que nós possamos sair daqui alegres e cheios dessa graça, cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar em pé, por favor. Aqui tem um pedido de oração. Gostaria de pedir por sabedoria na tomada de decisões importantes e por intimidade de Deus, com Deus. Vamos, não sei quem está pedindo, mas é um bom pedido, né? Vamos orar. Senhor Deus, aqui está esse pedido de oração, Senhor. Meu Deus, eu creio que é com sinceridade, Senhor. Então, Senhor, ajuda essa pessoa, Senhor, dá sabedoria, Senhor. Meu Deus, por essa tomada de decisão, Senhor, eu creio que ninguém tomaria uma decisão para uma coisa errada, mas para uma coisa certa. Senhor, se é tudo para ajudar a pessoa, Senhor, ajuda essa pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor entra em ação em favor dela, Senhor, e dá a ela sabedoria para que tudo corra, seja feito conforme a Tua vontade, Pai. Nós entregamos ela em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, nós estamos voltando para os nossos lares. Meu Deus, abençoa as nossas vidas. Meu Deus, abençoa os nossos lares, a nossa cama, quando deitar para dormir, Senhor. Porque se nós deitamos para dormir e não acordar amanhã, Senhor, meu Deus, nós queremos que o Senhor, se descermos por pó da terra, Senhor, que o Senhor desça conosco, Senhor. Se o rapto acontecer, leva nós, Senhor, a encontrar com o Senhor nos ares, Pai. Meu Deus, ajuda cada família, ajuda as mães que têm filhos pequenos, Senhor. Meu Deus, cuida de cada um deles, Pai. Ajuda os irmãos que trabalham, os irmãos que são empregados, Senhor. Irmãos que trabalham por conta própria. Meu Deus, que eles sejam cumpridor da Tua palavra também, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.